Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM. Programa Recife Filosófico, filosofia para além da academia, aqui na Rádio Frei Caneca. E aí, pessoas, voltamos para mais um episódio do Recife Filosófico, o podcast mais virado em linha reta da América Latina. Bora prosear um cadinho. Se tiver aguando das plantas, preparando um bolinho de milho com café, levando o cachorro para fazer suas necessidades, ou só de boinha esperando passar a hora de pico para voltar para casa, a gente vai ser tua companhia pelos próximos minutos, aproximadamente 1 hora para ser mais exato. Para quem não me conhece, meu nome é Michelangelo, professor de filosofia e teu apresentador desse podcast arretado. Resumindo, para quem caiu de paraquedas, a gente vai falar um pouco sobre filosofia e sobre Recife por aqui. Nossa missão é te apresentar a ilustre Escola do Recife, a escola de filosofia mais influente do Brasil e como ela influenciou grandes pensadores que marcaram a história da nossa cidade. Se tu não sabe, Recife é uma das cidades mais importantes para o desenvolvimento da filosofia no Brasil. Vem-te embora conhecer essa história e ficar ainda mais orgulhoso da tua cidade. E aí, jovens, o que vocês acharam de conhecer o Tobias? O episódio anterior foi massa. Com a ajuda do professor Gil Franco, a gente conseguiu ter um panorama massa da vida e obra desse grande pensador e entender melhor a importância dele para a escola do Recife e para a filosofia brasileira em geral. Mas ainda tem muita coisa para conversar sobre ele. O professor Gil Franco está de volta com a gente para continuar essa prosa e bote fé que ele ainda tem muito para contar. Então já bora-se embora, não vamos perder tempo não. Hoje a ideia é que a gente possa conhecer melhor a concepção de Tobias sobre alguns temas importantes na filosofia dele, como liberdade, direito, justiça e tal. Já até adianto que isso vai dar muito pano pra manga. Já vou começar jogando a braba pra tu que tá me ouvindo. Diz aí pra mim, o que tu acha que é liberdade? E aí, galera, meu nome é Tatiana Quintero, realizadora audiovisual e pesquisadora em comunicação e apresentadora desse podcast. Hoje viemos aqui no centro, no Recife Antigo, falar com o pessoal. Vamos lá? Como é teu nome? Olá, boa tarde, eu me chamo Maicon. Michael, me diga uma coisa, pra você, o que é liberdade? Poxa, liberdade pra mim é não interferir, minha liberdade vai até não interferir na liberdade de outra pessoa. Se eu acho que liberdade é fazer alguma coisa que prejudica outra pessoa, isso pra mim não é liberdade. Isso já que outra pessoa está sendo prejudicada. Eu acho que a liberdade tem que ir até o limite que outras pessoas sejam afetadas. Sei lá, eu não sei dizer, eu acho que... É porque eu não sei se liberdade existe. Acho que pode ser, tipo, você conseguir compreender a sociedade a partir da educação, talvez. Eu acho que a liberdade é você poder ser você, sabe? Sem ter medo. E esse tipo de liberdade, que é o tipo de liberdade que eu sempre procuro ter, procuro um dia encontrar, muitas vezes nos é negado, sabe? E a gente tem que achar formas de conseguir viver às margens dessa liberdade que nos é dada. Mas acho que a liberdade, de fato, é você poder, sabe, experienciar a vida. Sem medo de, sei lá, sair na rua e acontecer alguma coisa terrível com você. Ou sem medo de que isso impacte na sua vida e nos seus relacionamentos, sejam amorosos ou com a própria família. Então, assim, a liberdade é tanta coisa e às vezes ela é tão restrita a um pequeno grupo que consegue, de fato, presenciar. Mas acho que o nosso papel como corpos dissidentes que estamos agora adentrando esses espaços é tentar buscar e fazer com que essa liberdade seja possível no futuro. Que a gente não precisa se preocupar, por exemplo, se a gente tem ou não liberdade. Pense no tema complicado esse daí. Liberdade que a gente tanto almeja, tanto sonha, mas que às vezes parece tão distante. Bora pensar na nossa realidade. A gente tem a liberdade de ir pra onde quiser, né não? Se eu quiser ir agora pro México, eu posso, né? Quer dizer, mais ou menos, porque aí tem o trabalho, né, véi? Na real, deixa eu ver quanto é a passagem pra lá. Ixi, dá nada, tô liso, boy. Então vou comprar comida mexicana pra matar a vontade. Hoje 50 conto o lanche, tá de boa. Pelo menos vou assistir um filme mexicano aqui que eu gosto. Eita, danou, seu aplicativo aumentou a mensalidade. Eita, lasqueira. Rapaz, deixa quieto esse negócio de México que amanhã eu vou acordar cedo pra trabalhar. Eita, bexiga, esqueci de estudar pra prova de amanhã de noite lá na faculdade. Cadê meu Rivotril, hein? Então esse negócio de liberdade é tipo assim.
Tu pode fazer o que tu quiser, mas é melhor tu não querer demais, tá ligado? A gente precisa ter noção que liberdade para fazer o que a gente quer depende intrinsecamente das condições concretas da nossa realidade. Ou seja, depende da nossa capacidade de ter acesso a tudo isso e que nesse caso é o dinheiro, né, benção? Mas claro que liberdade não se trata só disso. Diria Kant que liberdade é justamente não fazer o que tu quer. Bem esquisito, né, velho? Porque geralmente a gente acha que é o contrário. Liberdade é eu fazer o que eu quero a hora que eu quero. Mas aí nesse caso, benção, tu tá sendo escravo do teu próprio desejo, tá ligado? Nesse caso, ser livre é tu ser capaz de se guiar pela razão e não por tuas vontades. Se tu é abusivo com álcool, cigarro, apostas, ou no meu caso, biscoito recheado, e tu não consegue deixar isso, então tu não é realmente livre, tá ligado? Tu é escravo dos teus vícios. Viagem, né não? Solta essa braba pra aquele teu amigo que todo ano promete deixar de fumar, mas nunca consegue. Liberdade mesmo é tu entender tua posição no mundo, benção. É tu saber de onde tu vem, a que realidade tu pertence, saber que tu transforma o mundo a cada atitude e que o mundo tá aí por causa de tu e não apesar de tu. É saber que a gente não pensa nada sozinho e que todas as nossas ideias partiram de algum lugar e muitas vezes foram empurradas na gente sem nem a gente perceber. A liberdade não é coisa no ar que a gente pega, é uma coisa que a gente constrói pra gente e pras pessoas à nossa volta. É ter responsabilidade pelo outro, porque tudo que a gente faz ou fala pode ajudar ou prejudicar a vida de alguém. É com essas inquietações que eu deixo vocês matutando para a conversa de hoje, porque foi esse tipo de coisa que o Tobias pensou lá atrás, numa época que a turma achava normal uma pessoa ser dona de outra, que alguém não teria direito à liberdade simplesmente por sua cor de pele, que mulheres não poderiam participar politicamente, trabalhar e estudar. Tobias pensou muito à frente de seu tempo e defendeu coisas que pra gente hoje é muito normal, mas que somente os mais corajosos se voltaram contra em épocas passadas. Vou chamar o professor para explicar pra gente como a liberdade aparece na obra de Tobias Barreto, de que maneira ele defendia esses ideais contra toda a sociedade da época. Seja bem-vindo de volta, professor. Por favor, explique pra gente como o tema da liberdade aparece em Tobias Barreto. Tem uma metáfora que eu achei nos estudos que fiz agora, citada por Antônio Paim, né, que eu acho que valeria a pena eu rapidamente citar para poder começar a responder essa pergunta, né, que me parece muito importante essa pergunta. E essa metáfora é bonita. É o próprio Antônio Paim que cita Tobias Barreto, né? Quer dizer, na verdade é o próprio Tobias Barreto que vai falar agora, né, nessa metáfora. Ele diz assim: sucede com o homem pensante, no domínio de certas ideias, alguma coisa de análogo ao que se dá, por exemplo, com o pianista. Assim como o pianista, depois de longos e fatigantes exercícios, depois de atravessar todas as fases do tirocínio, empregando sempre os olhos para onde põe os dedos, vai pouco a pouco se desenvolvendo e progredindo, até que enfim chega ao ponto de poder executar, em plena escuridão, as mais difíceis peças, com o mesmo grau de perfeição e segurança com que as executa na claridade diurna. E então, bem pode parecer-lhe que nunca precisou da vista para tocar o seu instrumento. Assim também o espírito humano em suas pretensões racionalistas. Eu achei interessante essa metáfora. Claro que aqui o Tobias Barreto está utilizando essa metáfora para, de alguma maneira, questionar o racionalismo idealista, que se imagina podendo compreender que de fato existe esse espírito para além da matéria, né? De maneira separada, essa possibilidade. Ele está querendo criticar isso. Contudo, emerge daqui um outro aspecto, que é a liberdade, né, que o espírito humano adquire quando, pouco a pouco, ele avança do conhecimento científico para os problemas filosóficos que a experiência cultural lhe coloca, né? Então, é no âmbito dessa dimensão da experiência cultural, né, que emerge para Farias Brito a dimensão da liberdade. Isso eu achei, confesso a você, fantástico. Deu caramba, a gente já chega assim, com os 2 pés no peito. Mas relaxa que isso é tranquilo de entender, bora devagarzinho. O professor trouxe pra gente uma metáfora pra gente entender melhor como Tobias pensava a liberdade. Tu lembra do primeiro episódio que a gente explicou a relação do Tobias com o positivismo? Pois então, lembra que depois ele se afasta dessa corrente? Tobias pensa a liberdade como um tema que supera as discussões meramente científicas.
Ela está relacionada com um tipo de problema filosófico que a gente só conhece a partir da experiência cultural. Da mesma maneira que um pianista consegue tocar um piano sem enxergar as teclas, quando depois de muita experiência já conhece o instrumento de tal maneira que a visão passa a ser algo dispensável, o filósofo precisa ir além da pura ciência para entender temas tão complexos como, por exemplo, a liberdade. É necessário partir da experiência cultural, ou seja, ele precisa viver em sociedade, entender o povo e a cultura em torno dele, tá ligado? Segue aí com o professor. Primeiro, assim, ele começa a ter uma concepção muito clara do direito, no seguinte sentido, que o direito ele aborda o conjunto das condições existenciais e evolucionais, ele chama, né, da sociedade coativamente assegurados. Então, quer dizer, esse é o campo da liberdade. Esse é o campo onde a liberdade funciona. Eu vou tentar me explicar um pouquinho, citando aqui também um texto agora de Antônio Paim, de novo, né? Ele diz assim: o culturalismo de Tobias Barreto corresponde àquela parcela de sua obra em que propõe refutar a ideia positivista de física social, isto é, a hipótese de uma disciplina ao estudo da sociedade segundo os mesmos pressupostos da física newtoniana e em conformidade com o entendimento que à época se tinha de ciência, como um mecanicismo, né, basicamente, que se supunha achar-se-ia centrado na indução. É um outro aspecto importante. Para alcançar semelhante objetivo, Tobias Barreto dirá que não pode haver ciência da sociedade considerada como uma totalidade, do mesmo modo que não há uma ciência da natureza, mas estudo científico dos fenômenos físicos, químicos ou biológicos. Então, assim como não se pode formular uma ciência geral dos fenômenos físicos, não se pode ter também uma física social, ou seja, uma ciência geral dos fenômenos sociais. Assim, apenas certos segmentos da atividade social podem ser estudados pela ciência. Além disso, o empenho de retirar a sociedade da subordinação aos esquemas positivistas de análise leva-o a considerar as ideias de liberdade e de finalidade. Quer dizer, no âmbito social, aparecem ideias para o espírito humano, por assim dizer, a consciência humana na sua atividade, né, prática, política, social, duas dimensões que, segundo ele, não são próprias da natureza. São fenômenos da liberdade. Que é isso que eu creio que ele descobre com Kant. Não estou dizendo que ele siga Kant à risca, mas ele vê em Kant o primeiro crítico da metafísica e do reposicionamento da metafísica, né? E começa a observar que aí emerge justamente, o próprio é realmente Kant quem diz que a liberdade não é uma determinação natural do ser humano, mas é alguma coisa que o ser humano precisa pensar-se como livre, se ele porventura quer fundar uma sociedade em que se possa coexistir dentro dela, né? Então, eu penso que Farias Brito entende isso em Kant, né? E dá uma roupagem, uma interpretação toda própria, né? Já que ele, não é o caso de Kant, Kant de alguma maneira se mantém ainda preso a uma reflexão dualista, né? Eu diria, ao menos a minha maneira de ver, certo? É sempre uma maneira de ver, né? Mas eu vejo que Tobias Barreto, ele dá uma roupagem toda própria, na perspectiva mesma de um monismo evolucionista, mas em que esse evolucionismo, entenda-se bem, não é agora apenas pensado em termos naturalistas, como talvez, porventura, tivesse pensado Haeckel, ou mesmo positivismo kantiano, mas ele assume uma dimensão que é a dimensão da liberdade, ou seja, em que o ser humano, como que numa perspectiva que se desloca da sua mera condição natural, mas assumindo-se como um ser racional, um ser reflexivo, né? Que agora sem estar apenas pensando com o que está vendo, com o que está sentindo, como ele diz, como pianista, mas agora começa a pensar como se não estivesse vendo e sentindo, né? Apenas com as ideias, se propõe fundar um caminho, um meio de conviver que não é previamente estabelecido pela ordem natural. Isso, para mim, é sinceramente fantástico.
Tobias acreditava que a liberdade não era uma coisa que a gente poderia analisar como se fosse uma ciência natural. Liberdade não é como calcular a força da gravidade, ou como definir uma espécie, ou como analisar um átomo. Liberdade depende da experiência cultural, porque de fato ela não é natural, como a gente vai ver já já no seguinte bloco. Segura aí, Vici. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Bora seguir nesse papo sobre liberdade. Vamos tentar entender o que Tobias quis dizer quando ele fala que a liberdade não é natural. Que é possível admitir que alguns homens são nascidos para a escravidão. Que ideia errada é essa aí, Tobias? Bora entender essa história direitinho. Ao fazê-lo, continua Paim, né? Antônio Paim. Ao fazer isso, ou seja, ao considerar as ideias de liberdade e finalidade, ele acaba por circunscrever uma esfera de investigação, que é a cultura, passível de consideração de ângulo filosófico. Então, eu coloquei aqui, Tobias via um progresso ou evolução cultural na liberdade a ser determinada pelo que aqui eu estou chamando de direito puro, mas que não é um conceito que eu vi em Tobias Barreto. É um conceito que eu vi na fenomenologia, que basicamente surge um pouquinho depois de Tobias Barreto, né? Porque Tobias Barreto ele está aqui desenvolvendo essas ideias entre 1882 e 1889, quando ele falece. E a fenomenologia vai surgir, sobretudo com Edmund Husserl, já no início do século XX, né? Ali por volta de 1900, quando ele publica as Investigações Lógicas. E em torno de Husserl, né, vai se articular toda uma escola, aí sim, uma escola de fenomenologia, né? Mas que, enfim, é muito parecido com Tobias Barreto, porque Husserl também não tinha pretensão de fundar a escola, né? Mas ao articular um método fenomenológico todo próprio, um método filosófico, todo próprio, articula em torno dele um conjunto de estudantes super entusiasmados que se apropriam daquele método e desenvolvem, né, uma filosofia ampla, investigando vários problemas no interior da escola. É alguma coisa parecida, talvez tenha maior força, certamente em função, enfim, da maneira como a própria Alemanha, né, articulava já a ciência e a filosofia de sua época, né? Mas, eu digo assim, acontece algo semelhante. Então, Tobias Barreto começa a fazer uma crítica do direito natural da mesma maneira que Adolf Reinach, que é um filósofo alemão, fenomenólogo, ali de início do século XX, ligado à Rússia, vai chamar de direito puro. É uma crítica ao direito natural. Ou seja, não existe direito natural. O direito é uma construção da cultura, é uma construção da liberdade humana, da vida em sociedade. Sob esse aspecto, importa citar um trecho de Tobias Barreto, do livro dele Estudos de Filosofia, onde ele diz assim: ser natural não livra de ser ilógico, falso, inconveniente. Quer dizer, se o ser humano é natural, o fato de ser natural não livra dele ser ilógico, dele ser falso, dele ser inconveniente. As coisas que são naturalmente regulares, isto é, que estão de acordo com as leis da natureza, tornam-se, pela maior parte, outras tantas irregularidades sociais. E como o processo geral da cultura, inclusive o processo do direito, consiste na eliminação destas irregularidades sociais, daí o antagonismo entre a seleção artística, ou seja, produzidas pela arte, pelo direito, e as leis da sociedade natural. Olha, eu achei isso sinceramente fantástico, porque é uma saída no plano, vamos dizer assim, monista, evolucionista, que não precisa recorrer a nenhum fundamento metafísico para pensar a necessidade de uma ciência, né,
que se funda na capacidade humana de poder verificar que se o homem se deixar levar apenas pela lei natural, ele não consegue conviver. Então ele projeta a ideia da liberdade, a ideia de uma finalidade, né, uma finalidade para si mesmo, para poder então construir uma sociedade em que se livre das irregularidades impostas pela própria natureza. Isso eu achei sinceramente fantástico. Mas enfim, então ele segue. Assim, e por exemplo, se alguém ainda hoje, vê o que ele diz aqui, vê como é legal, Michelangelo, isso que ele fala. Assim, e por exemplo, se alguém ainda hoje ousa repetir com Aristóteles que há homens nascidos para escravos, não vejo motivo de estranheza. Sim, é natural a existência da escravidão. Há até espécies de formigas, como a Polyerga rubescens, que são escravocratas. Eu não sei em qual estudo ele está baseado aqui para dizer isso, eu também não conheço essas formigas, mas eu vou procurar. Depois que eu li, eu vou procurar. Mas ele diz, veja, porém, se por um lado é natural a existência da escravidão, porém é cultural que a escravidão não exista. Quer dizer, eu achei de um brilhantismo essa saída argumentativa, né? E muito assim articulada. Eu nunca tinha visto isso em outro autor, né? E me pareceu bastante interessante a gente perseguir essa indicação, né? Para pensar esse problema. Por um lado, o direito puro, que é um problema que vai se tratar também na fenomenologia. Eu não conheço o detalhe desse problema. Eu tive a oportunidade de estudar através de um texto de uma autora, de uma filósofa alemã que eu estudo, chamada Edith Stein, que é fenomenóloga e herdeira do pensamento russeliano, que leu Adolf Reinhardt, que, enfim, está coligada também com essa ideia do direito puro e não do direito natural, né? Mas eu achei muito interessante que o Farias Brito tenha também aqui ele estabelecido uma crítica séria ao direito natural, a essa ideia de uma natureza humana que, por natureza, né, poderia seguir seu fluxo independentemente da liberdade, e que pensa justamente a liberdade como esse movimento da cultura, né, que precisa ser contrária à natureza, que, na verdade, ao seguir simplesmente as suas regras, leva a sociedade ao desastre, inclusive a escravidão, como possibilidade, né, e que ele quer extirpar como movimento da cultura. Isso é realmente um elemento fantástico, né, de verificar. Agora faz sentido, né? Diga aí que ideia massa. Tobias vai dizer pra gente o seguinte: beleza, se a gente analisar a natureza propriamente, a gente pode dizer sim que a escravidão pode ser considerada como algo natural, ou seja, que faz parte da natureza. E a própria civilização humana mostra isso ao longo da história. Mas ele vai dizer o seguinte: não é porque é natural que é aceitável, tá ligado? Não é porque é natural que deixa de ser ruim, incivilizado, paia, inconveniente. Assim como muitas outras coisas naturais do ser humano que a gente precisou transformar para conviver em sociedade. Tipo, andar pelado pela rua, fazer suas necessidades em qualquer lugar, peidar dentro do busão. Esse daí eu tô ligado que quase ninguém respeita. Mas todas essas coisas naturais, a gente abre mão para poder conviver em sociedade. E é nesse ponto que Tobias vai colocar a liberdade. Se é natural que exista a escravidão, é cultural que a gente enfrente ela. Porque somos culturalmente livres. Ou pelo menos a gente quer isso pra todo mundo, né não? Agora, como é cultural, claro que isso vai variar de cultura pra cultura, tá ligado? Falando da nossa terra, quais são as coisas mais massa e mais paia que a gente acha normal na nossa cultura? Diz aí. Aqui na terra da gente, as coisas legais são as comidas, né? Comidas típicas nordestinas. E as coisas ruins são a violência, né? Que tá crescente. Bastante crescente nos últimos tempos. Uma coisa que eu acho incrível e ao mesmo tempo às vezes até um pouco paia, né, assim, é que nós somos muito receptivos. Então, fazendo comparação ao nosso contexto histórico, cultural, a gente recebe muito bem as pessoas, somente do Nordeste, independente de onde você vem, se você vem do próprio Brasil ou de outros países. E ao mesmo tempo a gente é paia nesse sentido porque a gente é feito de otário por algumas circunstâncias, né? Porque a gente se doa, a gente é muito receptivo. Porra, que eu acho mais massa da gente, a nossa noção de pertencimento, mano.
e a nossa identidade cultural, que é tipo um negócio muito forte na gente que não é nas outras pessoas do resto do Brasil, assim. Pelo menos não da forma que é aqui. Um negócio que eu acho paia aqui pô, mano, eu acho que a criminalidade, né, mano? Eu acho isso um negócio bem paia, velho. O fato da cidade do Recife não ser uma cidade segura. A gente meio que normalizar isso através de meme, de coisa, eu acho muito paia. Pois é, por aí mesmo. Tem coisa que é natural, nem por isso a gente tem que achar normal. E tem coisa que é cultural, que não são justas para todo mundo. Mas tudo isso trouxe a gente até aqui, com todos os méritos e problemas. E se a gente quer um país mais justo para todo mundo, tem que começar a pensar criticamente sobre o futuro que a gente está construindo, assim como fez Tobias. Tobias tinha um senso de justiça e de liberdade que atravessava tudo que ele fazia. E o mais impressionante é pensar que ele estava fazendo essas coisas num tempo em que ninguém queria ouvir, quando o pensamento dominante era justamente o contrário do que ele defendia. Tobias acreditava que a liberdade seria uma conquista, que exigia reflexão, coragem e transformação. E essa defesa da liberdade não era só na conversa não, vice. Tobias vivia o que pregava, como quando conta uma história que certa vez ele pediu que toda a herança que recebeu de seu sogro fosse convertida em escravos, e logo depois alforriou todos eles e os ajudou a se estruturar financeiramente, libertando várias famílias e proporcionando dignidade a elas. Ele enfrentava o conservadorismo da época, batia de frente com os poderosos, criticava as injustiças e lutava por um Brasil mais justo. É por isso que muita gente considera ele o primeiro grande filósofo realmente brasileiro, porque ele trouxe para o debate as questões da nossa realidade, da nossa terra e do nosso povo. Liberdade não é só fazer o que quer nem viver solto pelo mundo. É entender o peso das escolhas, o tamanho das correntes invisíveis que ainda seguram tanta gente e, principalmente, perceber que a liberdade de um só faz sentido quando é de todos. Tobias Barreto sabia disso faz tempo. Ele queria um povo que pensasse por si, que não se deixasse enganar, que tivesse coragem de olhar para as próprias contradições e buscar um caminho novo. Por isso ele é tão importante para a nossa história e para a filosofia brasileira. Segura aí, porque o papo ainda vai render muito, vice. No próximo bloco a gente vai entender melhor como essas ideias de liberdade se articulam com o pensamento jurídico dele. Não sai daí não, que é rapidinho. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Agora, para entender melhor essa ideia de liberdade, a gente tem que ter em mente uma coisa muito importante sobre o Tobias, que ele era jurista de formação, ou seja, formado em Direito pela já mencionada Escola de Direito do Recife, aquela mesmo lá do 13 de maio. Inclusive, ele foi professor nessa mesma faculdade e escreveu obra que só aguta sobre o tema. Então, claro que sua defesa da liberdade estaria intrinsecamente articulada com esse lado jurista dele. E como de se esperar, Tobias também revolucionou o pensamento jurídico no Brasil. Tobias queria um direito que conversasse com o povo brasileiro, que olhasse para a nossa realidade, para o nosso solo, para a nossa história. Para ele, o direito deveria ser instrumento de liberdade, não de opressão. O direito deveria ser uma ferramenta para superar as contradições naturais que fazem de certos homens naturalmente escravos, por exemplo. Tobias viu o direito como uma forma de combater a escravidão através das vias institucionais e de garantir dignidade, igualdade e transformação social para o povo brasileiro. O professor vai explicar melhor para a gente essa relação entre direito e liberdade no pensamento de Tobias. Explica para a gente, professor, como Tobias pensava o direito e de que forma se diferenciava do pensamento jurídico da época. Creio que a primeira parte da pergunta, de fato, foi já sumariamente respondida, né? Quer dizer, qual era a visão de Tobias Barreto sobre o direito? Quanto à segunda parte da pergunta, para respondê-la, essa de que em que é que o direito, tal como é pensado por Tobias Barreto, se diferencia do direito da época, né? Eu disse o seguinte, que seria necessário um estudo da história do direito no Brasil, certo? E uma verificação sobre como o pensamento de Tobias Barreto no Brasil exerceu, porventura, alguma influência nesse processo, né? Esse estudo eu não sei se já foi feito, né? Mas para conhecer um pouco a respeito disso, eu acho que importa estudar 2 livros de Tobias Barreto, né? Que eu já falei, inclusive, que estão disponíveis, é o Estudos de Direito,
e Menores e Loucos em Direito Criminal, além desse outro, Questões Vigentes, né, de Direito e de Filosofia. No livrinho que eu citei para vocês, existe também um texto, aqui nesse livrinho aqui, Tobias Barreto, né, que é uma bibliografia e estudos críticos. Há um texto do Clóvis Bevilacqua, que é intitulado o seguinte, Tobias Barreto e a renovação dos estudos jurídicos no país, né? Então, nesse texto, me parece que já é uma porta de entrada para poder a gente entender e responder bem essa questão, e que eu não tive como aprofundar aqui, mas me parece importante que o ouvinte ou aquele que está nos vendo, né, se quiser estudar, acho que vale a pena ir por aí, mas sempre pensando isso, que teríamos que fazer uma história do direito no Brasil, verificar as ideias de Tobias Barreto, né, e tentar entender em que medida, porventura, seus estudos tiveram um impacto efetivo, né? Isso é um estudo que tem que ser feito à parte, com mais pormenor. Agora, eu acho que tem um elemento, então, ainda para completar, de fato, então, essa ideia, né? Para completar também, eu acho que é outra questão sobre a liberdade, porque ela é anti-escravista. Tem uma frase dele que está presente nesse texto, Questões Vigentes. Deixa eu ver o título total do texto, Questões Vigentes de Filosofia e de Direito. Eu disse errado na outra vez, Questões Vigentes de Filosofia e de Direito, que eu acho que diz bem o significado dessa emergência da liberdade como produto da cultura, em função das irregularidades sociais produzidas pela naturalidade, pela natureza propriamente dita do homem. A força que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força. Tal é a concepção que está de acordo com a intuição monística do mundo. Ele chama de intuição monística do mundo. Então, existe um momento... O que seria esse movimento de articulação da liberdade na vida social em detrimento de uma vida social constituída apenas em bases naturais? É um movimento em que a força mata a própria força e se faz direito, né? Ou seja, se faz o espaço, vamos dizer, da liberdade da razão de poder dizer não ao que é natural. E, portanto, de não estar submetido a uma força da natureza. De a vida social não ser articulada apenas como um movimento de vitória dos fortes sobre os fracos, né? Mas um movimento em que agora não existe, quem governa não é mais a força natural. O que governa agora é o poder da racionalidade, que vai procurar o quê? O que está no princípio do direito segundo ele, né? Que eu anotei aqui também, que é verificar o conjunto das condições existenciais e evolucionais da sociedade para poder coativamente assegurar essas condições existenciais e evolucionais que a movimenta e que a motiva, né? Então é nesse sentido que a gente nota por que Tobias Barreto, né? Por que Tobias Barreto, ele, de maneira tão contundente, é capaz de dizer: vocês podem até querer admitir que a escravidão seja natural, mas ela é contra a civilização. Ela é contra o processo de desenvolvimento socio-histórico do homem. E por isso tem que ser banida, tem que ser extirpada. É isso que permite ele dizer, no discurso que ele faz em favor da jovem lá que queria uma bolsa de estudos do país para fazer medicina fora do país, defender que as mulheres têm sim todo o direito, e não só o direito, mas têm toda a capacidade, né, de poder desenvolver os seus estudos. E ninguém pode imaginar, por força de qualquer tipo de ciência que defenda o naturalismo inferior da mulher, como havia na época, pode ter a ideia de querer defender isso, porque, na verdade, a conjuntura da civilização atual implica num movimento que justamente deve levar ao protagonismo da educação feminina, né? Então, quer dizer, só uma pessoa que pensa, né, em termos de uma
de um movimento em que a força mata a força para se fazer direito, para se fazer, né, legítima em função da racionalidade e do progresso da civilização, é que é capaz de propor essas ideias, né? Então eu confesso que achei muito curiosa a descoberta desses elementos um pouco mais substantivos, né, da filosofia do Tobias Barreto, né, que não estão presentes na crítica um pouco frágil, mas também muito apressada de Leonel Franca, né, mas que o Antônio Paim, de maneira muito acurada, faz questão de, nesse texto aqui, apresentar de maneira bem clara, e que eu acho que tem que ser o norte, né, para aqueles que querem estudar a filosofia de Tobias Barreto, tentar ir estudá-la, tentando perceber como, né, no decorrer da sua obra, essas ideias, esses elementos estão aparecendo com tanta força a ponto de fato, se não se constituir em um sistema, né, mas se constituir em ideias-força que vão permitir, inclusive, a atividade não só filosófica, mas crítica e política do próprio Tobias Barreto no seu contexto. Tobias foi um cara muito desenrolado. Usou do próprio direito para incomodar a elite da época. Escancarou um monte de verdades e fez um monte de escravocrata da época ter que admitir o óbvio. É para isso que serve a filosofia, Bessa. Para ajudar a gente a revelar o que está escondido ou escancarar o óbvio que ninguém quer ver. Com isso, a gente pode ver que a justiça é um conceito que a gente vai construindo ao longo do tempo, que varia para cada época. Teve uma época que a gente estava discutindo se era justo tirar o direito de um sujeito ser dono de escravos. Vê só que ideia errada, meu irmão. Felizmente a gente já passou disso aí, mas nem por isso a gente vive num país justo, né não? Tanta gente pagando pelo que não deve e tanta gente devendo aí despreocupado porque sabe que não vai dar em nada. É bronca, pô. Deixa eu saber de tu. Diz aí, o que tu pensa sobre a justiça no Brasil de hoje? Se tu pudesse mudar ou criar uma nova lei, qual seria? O que eu penso da justiça brasileira, ela é muito morosa, custa muito alto, um valor muito alto e sempre favorece a quem tem maior poder aquisitivo. O que eu faria para mudar era congelar qualquer outro benefício que um juiz tinha direito a receber e ele só receber o salário dele, que já é muito alto. Eu acredito que a justiça no Brasil hoje não seja uma coisa completamente justa, por ser principalmente movida pela desigualdade, onde nós vemos que um mesmo crime tem sentenças diferentes dependendo das pessoas que estão sendo julgadas. Eu acredito que para termos uma nação verdadeiramente justa, nós temos que dar poder para pessoas realmente qualificadas e não fazer o que estamos fazendo atualmente, que geralmente só o que acontece é o nepotismo. O que eu acho da justiça de hoje é que funciona para umas coisas e para outras não. Principalmente quando puxa para lado político. Não funciona muito, eu acho, né? O meu ponto de vista. Eu acho que o acesso à justiça no Brasil ainda é muito falha, principalmente se a gente considera a realidade das populações que são historicamente marginalizadas, subalternizadas, que são populações racializadas. E aí incluo também as próprias populações migrantes e refugiadas que hoje vivem no país, que são majoritariamente provenientes de países do chamado sul global, né, principalmente da América Latina. E nessa esteira eu acredito que a lei de imigração, aprovada em 2017, apesar de ser reconhecida como um avanço em relação à lei anterior, que foi aprovada na época da ditadura, deveria ser modificada no sentido de incluir aos migrantes o direito ao voto, se não em todas as instâncias, no mínimo, ao nível municipal, para que mais demandas dessa população possam ser visibilizadas, que elas pautem as políticas públicas e, enfim, haja uma ampliação no reconhecimento dos direitos. Se eu pudesse fazer uma nova lei, com certeza seria a taxação dos bilionários, fazer com que aqueles que ganham muito mais paguem mais e consigam possibilitar, assim, com esse dinheiro, uma vida melhor, mais construtiva e o bem viver daqueles que têm menos e são os trabalhadores que estão no dia a dia, nas cidades, no campo, nas florestas do país. Se fosse para criar uma nova lei, eu criaria uma lei que houvesse penas muito mais rigorosas para políticos corruptos
ou transformando até em crime hediondo. Se eu pudesse fazer uma lei, criar uma lei, é que todas as escolas já teria, após o ensino médio, já teria um curso profissionalizante já para evitar a criminalidade no Brasil. Se eu pudesse criar uma lei, seria a lei que fizesse com que o poder de decisão não ficasse apenas na mão de poucas pessoas, e sim fosse uma decisão mais abrangente, incluindo populações e as pessoas do Brasil. O povo tem o que dizer quando o assunto é justiça no Brasil. Muita indignação, muita revolta também. E com razão, não é não? O povo sente na pele as contradições da nossa suposta justiça. O trabalhador sabe das injustiças que sofre todo dia, principalmente quando isso atravessa raça, gênero, religião e tantas coisas que tornam a vida ainda mais difícil no Brasil. Do jeito que tá, nossa justiça parece mais feita para uns do que para outros. É como já dizia o Chico, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. Mas eu acho massa ver que tem uma galera que acredita que a justiça parte primeiramente de cada um de nós. Porque se a gente não acreditar nisso, aí que diga que lascou. Viagem, né, véi? A gente ainda luta pelas mesmas coisas que Tobias sonhava mais de 100 anos atrás. Mas eu boto fé que um dia a gente chega lá. Ei, calma aí que ainda tem mais um cadinho, vice. No próximo bloco a gente vai entender o legado que Tobias deixou para a filosofia brasileira. O que é que o pensamento dele ainda pode ensinar pra gente hoje e por que ele é lembrado como um dos grandes nomes da história intelectual do nosso país. Sai daí não, cupassa. Já já a gente volta para fechar esse papo. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Agora vamos pensar no Brasil de hoje. Tobias foi realmente um sujeito singular na história do Brasil. Abriu espaço para várias discussões importantes sobre liberdade, justiça e, sobretudo, sobre coragem, sempre com os pés fincados na realidade e nas transformações que aconteciam no Brasil da época. Mas nada disso seria ouvido se ele não tivesse levantado debate sobre o que talvez seja o seu maior legado, a necessidade de pensar o Brasil a partir da nossa própria realidade. Tobias foi ponta de lança para uma rica tradição de grandes pensadores que nos ajudaram a entender o Brasil a partir do próprio Brasil. Se hoje já é tão difícil ter nossa voz ouvida, imagina se o Tobias não tivesse proposto tudo o que propôs. Foi essa coragem que abriu caminho para a criação de uma tradição filosófica brasileira, com voz e rosto próprios. Um pensamento que nasce do chão que a gente pisa, que fala da nossa gente, das nossas dores e das nossas esperanças. Então, professor, para encerrar esse papo tão rico sobre esse grande sujeito, eu lhe pergunto, qual o senhor acredita que seja o maior legado que o Tobias deixa para a gente? Eu acho que um primeiro aspecto dessas perguntas diz respeito a essa posição de Farias Brito enquanto... Desculpa, minha gente. A essa posição de Tobias Barreto, né, nesse contexto de sua época, em que o espírito filosófico brasileiro não tinha ainda se desenvolvido tão amplamente, tão profundamente, né? Claro que já havia, né, Gonçalves de Magalhães, já havia todos os autores que o ecletismo, quer dizer, um conjunto de correntes importantes que de alguma maneira se articularam o pensamento filosófico no Brasil. Mas a gente nota que o próprio Tobias Barreto não enxergava, no seu contexto, que o espírito filosófico brasileiro estivesse tão fortalecido na época, né? Existe inclusive uma frase que o Leonel Franca cita nessa obra, onde ele diz assim, Tobias Barreto falando: não há domínio algum da atividade intelectual em que o espírito brasileiro se mostre tão acanhado, tão frívolo e infecundo como no domínio filosófico. Então, ele achava assim, né? E ao achar assim, ele, de alguma maneira, procurou, né, se arvorar de um caminho para poder inaugurar no Brasil um espírito filosófico que fosse mais fecundo, né?
O próprio Leonel Franca, nesse livro, chega a citar uma outra frase de Farias Brito, né? E é justamente no começo dessa parte onde ele aborda a filosofia no Brasil, né? Em que Farias Brito diz alguma coisa semelhante, né? Mas que eu acho que até vai um pouco mais longe do que Tobias Barreto, porque é um pouco mais esperançoso, mas em que diz assim, ó: uma civilização que começa não pode competir com civilizações já amadurecidas na luta. Para a elaboração de grandes construções filosóficas, originais e fecundas, é indispensável o concurso do tempo. Então eu gostei, diante das questões que vocês fizeram, trazer essas duas frases. Primeiro, pode acontecer de, na primeira aproximação que a gente fizer de Tobias Barreto, a gente sinta um espírito filosófico bastante disperso. Inclusive, é uma impressão que os intérpretes, os comentadores, às vezes querem passar. É um espírito assistemático, é um espírito disperso, basicamente polêmico, mais do que propriamente sistemático, né? Mas, ao mesmo tempo, essa questão que esse texto que o próprio Tobias Barreto coloca e o modo como Farias Brito a pensa, né, leva-nos primeiro a entender que é justamente Tobias Barreto é um espírito que eu diria certamente está inaugurando no Brasil, né, um caminho para uma filosofia própria. Quer dizer, para que espíritos, não uma filosofia brasileira própria, não é isso que eu estou querendo dizer, mas para que espíritos filosóficos fecundos se coloquem na perspectiva da elaboração de sistemas profundos. E eu acho que quando a gente analisa com cuidado a obra dele, apesar de ter que passar por toda essa dimensão polêmica e dispersiva na qual ele nos joga, quando a gente vai ler o texto dele, mas a gente vai conseguindo entender, então, isso que está à base do que ele pensa, essa intuição, como ele mesmo chamou, essa intuição monística do mundo, né? Então, nessa atitude, ele está ali indicando um caminho para que o espírito filosófico no Brasil possa se fortalecer na perspectiva de fundar sistemas filosóficos fecundos e profundos. E, ao mesmo tempo, a palavra de Farias Brito nos ajuda a entender que, bom, se a gente ainda não enxerga no próprio pensamento de Tobias Barreto um sistema bem articulado e já suficientemente desenvolvido, pelo menos entenda que é preciso tempo, né, para que no próprio Brasil possam aparecer sistemas filosóficos mais fecundos. Eu penso que Farias Brito, e aliás não sou eu que digo, né, outro grande filósofo brasileiro disse isso também, que Farias Brito é talvez o primeiro filósofo sistemático brasileiro, que se arvora certamente dentro do espírito de Tobias Barreto e da Escola do Recife, pensar um sistema filosófico fecundo, né, que dê conta de problemas fundamentais e gerais e se coloque à altura, vamos dizer, dos sistemas filosóficos da tradição, né, e do seu tempo. E, portanto, eu penso que esses elementos da filosofia deles, eu estou falando agora deles porque eu sinto Farias Brito também como um herdeiro, né, desse ímpeto de Tobias Barreto. Eu penso que esses são elementos que são fundamentais para que a gente possa, enfim, contemporaneamente discutir em articulação e em diálogo com a filosofia deles, né? E aqui, em especial hoje, de Tobias Barreto, né? Acho que vale muito a pena que a gente o leia, levando em conta, sobretudo, esses princípios fundamentais, né, que ele vai deixando transparecer na sua obra e que eu penso que são, por serem filosóficos, justamente são não somente cosmopolitas, ou seja, pertencem à humanidade como um todo e, portanto, dizem respeito a uma filosofia em sentido universal, como são fundamentais para o nosso tempo. Porque em que outro tempo a gente não teria que pensar, inclusive no Brasil, a necessidade da construção de um projeto de Estado de direito, fundado na liberdade, que não deixa que a força da natureza
governe o mundo, né? Que as forças naturais governem o mundo, mas um projeto de liberdade racional que procura prestar atenção em que nível está o espírito humano, em que nível civilizatório está o espírito humano, a ponto de não se deixar levar, né, por preconceitos, por naturalismos, seja de que tipo for, né, expressões naturalistas, seja de que tipo for, né. Então eu acho que é extremamente atual o problema que ele levanta, e eu penso que continua sendo, não digo para assumir como um sistema dogmático, não é isso que eu falo, né, mas como um interlocutor fundamental, se a gente pretende pensar o lugar da liberdade e do direito na sociedade atual. Professor Gil Franco, a gente só tem a agradecer pela presença, pela paciência e pela clareza com que o senhor trouxe tanta coisa importante sobre o Tobias Barreto pra gente. Foi massa demais revisitar a história de um sujeito que ajudou o Brasil a pensar por si e entender como as ideias dele continuam fazendo sentido até hoje. É bom demais quando a filosofia conversa diretamente com a nossa realidade, e o senhor faz isso com uma leveza arretada. Então, em nome do Recife Filosófico, fica aqui o nosso muito obrigado por essa aula de sabedoria e de história. Deixo esse espaço para o senhor se despedir de todo mundo que está ouvindo e que eu tenho certeza que está muito agradecido por tudo que aprendeu hoje. Olha, antes de tudo, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Assim, eu fiquei bem impactado inicialmente pelo convite, né? Mas ao mesmo tempo muito entusiasmado, preocupado em corresponder de maneira positiva, porque eu sei que não é fácil a gente expor, né, um filósofo brasileiro. É preciso expor bem. Eu me sinto muito compromissado com isso. Então fiz muito esse esforço, fiquei muito feliz ao mesmo tempo de poder participar desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Tatiana e Michelangelo, vocês dois são um trabalho maravilhoso. E assim, o que eu tenho feito, basicamente, eu tenho tido um trabalho muito importante junto com o pessoal da Federal de Pernambuco, né? A filosofia lá, com o professor Sandro, sobretudo, os nossos encontros em torno da fenomenologia, que é o nosso campo de atuação conjunta. O professor Sandro e eu faço parte também do NUPEF, que é o Núcleo de Pesquisa Fenomenológica do Recife, né? E tem organizado anualmente, é bom ficar atento a esse calendário, né? Encontros de fenomenologia no Recife, que eu confesso a vocês, vai virar um outro marco importante na história do Recife e da filosofia no Recife, porque os encontros que nós temos tido lá realmente têm sido um primor, né? São pesquisas filosóficas de altíssimo nível. Então há muito trabalho desenvolvido assim nesses encontros, então vale muito a pena convidar todos a participarem, porque eu acho que é uma se não uma nova escola do Recife, mas é sem dúvida um movimento muito frutífero e que certamente de grande futuro, dentro desse contexto dos trabalhos na Universidade Federal de Pernambuco, com o professor Sandro, sobretudo, que é o coordenador e dirigente do NUPEF, né? Mas que conta com a participação também do professor Tiago, do professor... Queria muito não esquecer um dos meus colegas agora, mas pode fugir, o professor Sandro Saião, o professor Tarik, né? Pelo menos eles, que eu me recordo agora, além de outros professores da Universidade Católica do Recife, que estão também presentes. Enfim, para eu não me esquecer, não vou deixar de citar os nomes todos, mas há outros tantos, né? E também com o professor Tiago Aquino. A gente tem desenvolvido um trabalho muito interessante de estudo do Evaldo Coutinho, né? Tiago, na verdade, tem sido o grande baluarte das pesquisas em torno do pensamento brasileiro e, sobretudo, em Evaldo Coutinho. A gente já há algum tempo já houve eventos em torno disso, já fizemos pelo menos 2 eventos, né? Um específico sobre Evaldo Coutinho, de menor porte, e um outro agora de maior porte, sobre filosofia no Brasil, né, recentemente. E esse evento deverá acontecer com uma certa regularidade, eu espero. E acho que é um evento que promete muito também essa renovação dos estudos da filosofia no Brasil a partir do Recife, né, com o professor Tiago e naturalmente os seus pesquisadores que estão trabalhando com ele. E a gente inclusive está agora com um grupo de estudos, né, que a gente está montando. Então aqueles que porventura têm interesse de estudar Evaldo Coutinho e querem podem entrar em contato comigo pelo e-mail gilfranco.lucena@gmail.com, certo? Ou gilfranco.lucena
academico.ufpb.br, porque aí através desse e-mail, se vocês quiserem participar do grupo de estudos Evaldo Coutinho, a gente se encontra nas segundas-feiras online, toda segunda-feira, das 9 às 11 da manhã. E vamos iniciar segunda-feira agora a leitura do livro O Lugar de Todos os Lugares, de Evaldo Coutinho. Então, aqueles que tiverem interesse de estudar, sejam bem-vindos. E mais uma vez, obrigado a vocês pela oportunidade. Terminamos por hoje, pessoas. Vou chegando por aqui, vice. Gostasse? Se não gostou, tua tapioca vai grudar na frigideira, digo logo. Hoje a gente encerra esses primeiros episódios dedicados à primeira geração da Escola do Recife. Agora a gente vai conhecer outras gerações desse movimento e também pensadores daqui de Recife que foram muito importantes para a filosofia e tal, a começar pelo Paulo Freire, já no próximo episódio. Mas relaxa que nossa missão de te apresentar a filosofia de Recife segue firme, vice. E a gente vai manter esse mesmo padrão de qualidade que trouxe a gente até aqui. Semana que vem estamos por aqui de novo, próxima terça-feira, mesmo horário. Não se esquece de ficar ligado no Instagram para acompanhar as novidades. E se tu não segue ainda, o @ podcast Recife Filosófico. Lá tem bastidores, curiosidades, bibliografia e até aula de português recifense para estrangeiro conseguir se comunicar por aqui. Indica para todo mundo que tu conhece. Tô falando de literalmente todo mundo, vice. Se não é vacilo. Até a próxima, benção. Não vai deixar o legado de Tobias morrer não, vice. Segue filosofando no teu dia a dia e pensando no Brasil a partir disso. Tchau, Donzelo. Direção e roteiro, Michelangelo Souza da Costa. Codireção e produção, Tatiana Quinteiro. Captação de som, Márcia Rezende. Montagem e finalização, Marcos Haas. Trilha sonora, Experimentos do Bac. Na direção de Mirte da Flauta e Sintra. Freicaneca FM. Toca cultura, toca Recife, toca você. Esta é uma produção da sociedade civil com o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM.